Ó, se eu não te convencer hoje a escrever os seus pensamentos, não vai ser nunca mais que eu vou conseguir. Porque literalmente trouxe a minha amiga. A gente, Gente, linhas expressivas estão aqui, mas vamos lá, vai dar certo. a gente tem uma paixão em comum, que é, assim, várias, na Além verdade, do né? jornalismo, além da metade da vida, né? Enfim, mas o jornalismo nos uniu e uma das coisas que também nos uniu foi a escrita. A gente ama escrever. Inclusive temos livros, né? Inclusive temos. A Livros. gente comenta mais no final. Deixa os links respectivos aí na descrição do vídeo. Mas é sobre a nossa escrita, pessoalmente, assim, literária que a gente quer falar hoje. Mas sobre uma escrita terapêutica. Jornalistas indicando escrita terapêutica. Por quê? Encontramos um livro que foi indicado por uma pessoa maravilhosa da minha vida também, uma outra amiga que me indicou. Clara, você precisa ler O Caminho do Artista. E ela usava aquilo como se fosse um guru. Do tipo, você vai ler e a sua vida vai mudar por completo. Porque literalmente a vida dela deu um É. 180 graus, assim, de E eu não virada. sei vocês, mas eu tenho preconceito com livros que dizem e prometem mudar a Ai, vida. Tenho muito. Mas esse aqui realmente sim. traz uma proposta diferente. Acho que vale a pena discorrer sobre ele, E sim. eu sinto que ele não propõe a se mudar a vida, ele vai mudar a sua perspectiva sobre a sua arte. Que é o Uhum. livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é muito fascinante, assim. E eu gosto dessa proposta dela de você mudar a sua perspectiva sobre as coisas, porque em determinados momentos da vida ela vai dar para você uma jornada de 12 semanas para você voltar a ser artista. E ela fala que muita gente perde essa naturalidade, porque naturalmente, quando a gente é criança, a nossa arte ela é vista como um hobby. E a gente passa para a adolescência e isso é colocado ali basicamente na sua cabeça. Olha, sua arte é um hobby seu. Então você pode seguir outras áreas, das exatas, das biológicas, mas arte como profissão não dá. Então a gente sempre coloca a arte em segundo plano. E a Uhum. proposta dela é justamente o contrário, é você falar que a arte pode vir ali no seu primeiro plano. Se você é cantor, se você é escritor, escritor literário, você não é jornalista, você quer escrever livros, você quer escrever fantasia. Então ela propõe que você não fique tangenciando aquilo que você quer fazer de verdade, mas que você bata no peito e fale, não, eu sou artista e eu quero seguir desse jeito. E tem um costume que ela ensina lá pra gente, que foi esse que a gente Exatamente. assimilou. Mas assim, ainda com relação a esse processo de artista e das pessoas que têm esse sonho de criança, eu acho muito legal um ponto que ela toca, que é nem todo mundo se considera artista de criança também. Sim. Então, essa prática da escrita matinal, ela não somente se aplica para as pessoas que têm esse espírito de artista, gostam de pintar, de dança, de escrita, de declamação. Não, é realmente para qualquer pessoa. Pessoas, advogados, construtores, independente da profissão, você consegue aplicar esse método da escrita matinal para o seu dia a dia. E os ganhos e os benefícios não são apenas para pessoas que têm, então, essa proposta um pouco mais artística na vida dela, são que para qualquer pessoa. Porque ela é Sim. mais para trazer clareza no pensamento, para você conseguir entender o que você pensa, que você conseguir externalizar aquilo que está dentro de você. Uhum. Então, essa prática não é apenas aplicada para pessoas que têm esse viés artístico, mas para qualquer pessoa, em qualquer momento Uhum. da vida, e realmente os aspectos positivos são muitos. Eu acho que é por isso que eu gosto muito também, porque Ele é ele não muito é aplicável para todo mundo. aplicável só para um grupo, né? Assim, pensando artisticamente, eu fiquei pensando, o que é que eu tenho que recuperar de arte? Eu acho que eu tô ok Até que com estamos bem, né? De até que artista, estamos até que estamos bem de bem. artista. A gente faz Mas, jornalismo, né? Então, assim. e assim, agora você tá tangenciando, que Eu estou, você quer eu ser estou. escritora e tal. Ó, Eu aqui, não, ó. necessariamente. Ah, mas eu tô Mas o muito. ponto é, o que a escrita proporcionou pra gente? E eu falava muito pra Helen. Helen, ela fala pra escrever 3 páginas. Eu também não escrevi 3 páginas, até porque eu comprei um caderno desse tamanho pra poder escrever 3 páginas. Nessa época eu Ela nunca escrevia. explica o tamanho, nem indica o tamanho ideal do cara. Isso Sim, é bom, né? Então a gente aí já pode você definir por vai nós mesmos. por você. Então, escolhe o seu caderno e escreve 3 páginas, porque isso vai fazer com que o seu pensamento ele desenrole. Quando eu cheguei aqui na Tailândia, hoje a gente mora na Tailândia, né? Então estamos aqui em uma cafeteria da Tailândia, que são literalmente as melhores do mundo, eu A diria. gente ama, a gente ama. E quando eu cheguei aqui, eu estava no processo de adaptação. Então os meus pensamentos, eles estavam acelerados, tentando me adaptar ao fuso, ao clima, à comida, tudo isso. Uhum. Dito isso, então eu estava com os pensamentos muito desorganizados, por assim dizer. Eu queria organizá-los. Então eu cheguei em março, em abril eu comecei o livro, que já tinha ganhado há um tempo atrás. E eu comecei a escrever. E o que é que aconteceu? Eu sentia que quando eu colocava no papel, os meus pensamentos eles iam, sabe o fone de ouvido que a gente coloca no bolso e ele vira sozinho um emaranhado de coisas? Eram os meus pensamentos. Quando eu ia escrevendo, era como se eu estivesse
desatando os nós, ali o emaranhado dos fios. Então aquela escrita para mim, ela fazia muito sentido, porque ela não é uma escrita. Eu sou jornalista, eu escrevo o tempo inteiro. Mas aquela escrita eu não precisava de técnica, eu não precisava de ordem, eu não precisava nem sequer de uma boa ortografia. Era literalmente colocar no papel tudo que estava vindo na minha cabeça. E eu lembrei que, assim, a gente, quando é menina, mais jovem, a gente até escreve diário, né? Ai, tenho Mas vários. eu sinto que é diferente, não sei pra você, mas É pra mim é diferente. diferente a experiência. Eu não fui muito adepta dos diários. Tentei, comprei alguns, não era muito fiel. Mas a escrita eu tô sendo fiel desde abril. Então, realmente fez diferença pra mim. E eu falar pra Helen escreve, porque ela escreve, assim, decidiu fazer diferente. Tá, gente, qual que era a minha ideia? Quando eu comecei a escrever as páginas matinais, que eu acho que foi mais ou menos em junho, Acho que sim. aproximadamente, a Cameron, ela sugere que a escrita seja no papel, num caderno mesmo, para você ter esse contato mais materializado mesmo da sua escrita. Só que eu comecei a escrever no computador mesmo, no Word, comecei a escrever no computador, e eu tinha a ideia de que, mais ou menos, cada semana eu ia pegar toda a minha escrita, eu ia jogar no ChatGPT e perguntar para ele o que ele estava achando da minha escrita. Então eu já queria facilitar os processos para eu ter uma análise externa do que eu estava pensando e dizendo. E aí, então, por isso que eu comecei a escrever no computador. Mas depois eu realmente entendi e senti que a melhor opção seria realmente o que ela já sugeria, que era do caderno, que você realmente pega a sua mão, pega uma caneta e começa a escrever no papel, como nos velhos tempos, né? E isso, de fato, é uma experiência diferenciada. Acho também outro ponto muito, muito legal é que, mesmo quando você não tem vontade ou você acredita que você não tem nada para dizer, você não está pensando em nada, mesmo assim escreva. Mesmo que você comece a repetir uma frase durante as 3 páginas, mesmo que você só fique escrevendo uma letra de uma música que você conhece, a questão de manter-se fiel ao hábito ela é muito importante. Porque quanto mais você desenvolve ele, mais ele cresce e se fortalece. E você vai também entendendo como isso acontece internamente dentro de você e como isso te ajuda a ter clareza em muitos outros âmbitos da vida. Por exemplo, quando a escrita chegou para Clara, ela estava no momento de transição do Brasil para a Tailândia, uma nova cultura, uma nova rotina bem diferente. No meu caso, além disso, eu também estava tentando definir a minha carreira profissional. Eu queria começar a me posicionar como uma pessoa que criava conteúdo nas redes sociais, mas eu estava muito na dúvida sobre como fazer isso, que abordagem, que temas. Então, a minha escrita foi muito importante para eu conseguir sinalizar isso. E é diferente de conversar com uma amiga próxima ou de fazer terapia. Uhum. Porque aí a conversa é realmente com você, então você tem que ser o máximo de genuíno e sincero com você, porque na verdade a conversa acontece entre você e o papel. Então tem coisas também que você só consegue falar com você mesmo, não com outras pessoas. Então a escrita te proporciona isso, uma liberdade, realmente você não precisa de técnica, de um roteiro, de uma espécie de caixinha para poder escrever. Não, o que vier na sua mente, aquilo que você quiser refletir, você escreve, e isso você vai desenvolvendo com o tempo e é sempre muito, muito bom. Os terapeutas vão dizer agora que a gente tá falando. Que a gente tá ok. Porque você falou assim, que realmente tem coisa que a gente só conversa com a gente mesmo. Pois E é. todo mundo sabe que isso é verdade, né? Sim. E tem um ponto assim, por exemplo, já pra colocar na prática. Teve dia que eu não queria escrever. Eu escrevi várias vezes até preencher a folha. Não quero escrever hoje, não quero escrever hoje, não quero escrever hoje. Repetição, gente, esquece. Teve um outro dia que eu precisava muito voltar a escrever pro mestrado, né? Que é aí A dissertação dela. A minha dissertação tá aí. Eu escrevi várias vezes. Não lembro se foi no passado, no presente ou no futuro. Enfim, era algo do tipo vou ser mestre ou quero ser mestre, algo assim. Escrevi até preencher a folha. E naquele dia eu fui muito produtiva. Porque a gente, obviamente, a escrita, ela aciona diversas partes do nosso cérebro. Na verdade, a leitura em si, né? A gente acredita muito que, às vezes, a gente trata a leitura como se fosse a oratória, a fala. E o poder que a leitura tem, ele é muito diferente. A leitura, ela aciona muito mais partes do nosso cognitivo, do nosso cérebro. Ela não é natural. Assim, a gente não aprende, por exemplo, somente com o contato, como a gente aprende uma língua. A leitura, você precisa que alguém basicamente te ensine aquilo. E você vai desenvolvendo e aperfeiçoando. Então, não é tão simples assim. É escrita, então, que literalmente é o reverso da leitura. Você precisa acionar muito mais partes do seu pensamento para você colocar aquilo no papel. Então, quando você escreve, você está em contato, primeiro, com a sua língua, né, a língua que você está escrevendo. Você está acionando memórias,
você está acionando pensamentos, Projeções. projeções e memórias, aí já entra no outro quesito. Mas eu estudo memórias no meu mestrado. E para mim, teve até aquele dia que você me perguntou, me fala uma frase de impacto. A gente estava brincando de falar coisas aleatórias e ela me pediu, fala uma frase que você lembra. E aí eu A falei, sua frase no a momento. sua frase do momento. E eu falei, a memória sabe mais de mim do que eu mesma. E ela ficou assim, impressionada, né? Porque do nada uma frase assim, Amaiga. mas a sua memória, ela sabe muito sobre você. Tem momentos que a gente não lembra tudo que a gente viveu, até que um cheiro, uma visão, qualquer sentido que acione a sua memória faz com que você remeta àquele momento. Então a memória sabe mais de você do que você mesmo, literalmente. E a escrita, ela te ajuda a acionar isso, e aciona todos esses sentidos, tudo isso ao mesmo tempo, e você consegue colocar no papel. E o último ponto é, quando você escreve, por que eu insistia para Helen não digitar? A sua mão não acompanha o ritmo do seu pensamento se ele for muito acelerado. A gente digita muito rápido, quase que acompanha o ritmo do pensamento. A sua mão não. Então isso faz com que você desacelere também o seu pensamento. Por isso que eu acho que é tão bom. Meu Deus, esqueci o que eu ia falar, peraí. Nesse processo de escrita, eu achei muito interessante porque tem coisas dentro de você que você não sabe que existem, seja crenças, memórias, pensamentos, ideias, que você só vai conseguir descobrir quando você conseguir externalizar para você mesmo. Então, nossa. Isso já aconteceu comigo bastantes vezes. Eu escrevia coisas que depois eu parava para ler novamente, rever o que eu já tinha escrito e falava, caracas, de onde que saiu isso? E, gente, tá no nosso interior. Só que a gente, muitas vezes, não se dá esse tempo e a disponibilidade e a possibilidade de escrever e externalizar, então a gente acaba não sabendo que isso existe dentro da gente e a gente perde essa ideia ou pensamento ou crença, o que for. Então, também é uma prática muito interna, muito de você mesmo, mas que também te leva para coisas que você talvez achou que você não tinha internamente, mas sempre estiveram aí, você ainda não tinha dado a chance de conseguir tirar isso de você. O livro ele é de 12 semanas, como eu tinha comentado, e ele tem várias propostas em cada semana. Então, você recupera o senso de confiança, você recupera o senso de responsabilidade. São características específicas para você se sentir bem em produzir arte, né, no caso dela. Mas eu diria em produzir conhecimento, em produzir trabalho, em produzir lazer. Em produzir no geral, tudo que né? você precisa produzir. E você precisa literalmente recuperar esse senso que às vezes a gente perde. Algumas atividades que ela propõe é justamente de retomar, por exemplo, quando você era criança, quem foi que disse para você que aquilo não era arte? E você retoma essas memórias para você entender os bloqueios que você tem. Então, enquanto ela faz isso, nossa escrita fica quase que direcionada ali, você consegue lembrar muitas coisas e colocar isso para fora. Depois que o livro acaba, fica literalmente do jeito que você quiser, né? Obrigada. Fica literalmente do jeito que você quiser produzir. Mas é interessante que, por que eu indico começar com o livro? É para você ter essas atividades que te estimulam a entender o que escrever naquele momento. Depois disso, você já consegue fluir mais naturalmente. Então, para fechar, eu indico esse livro. Eu indico para artistas, mas também para não artistas. E eu peço que você que não é artista, não vincule tudo à questão da arte. Vincule a outras produções que você tem se sentido bloqueado, a outras questões que você precisa resolver na sua vida. E encare a escrita não como algo que só quem é vinculado, né, quem é de letras, quem é de jornalismo, quem gosta de escrever, não. A escrita ela é para todo mundo. E é por isso que você não precisa estar preocupado com a forma como você escreve, porque só você vai ler. Então não tem, só se você for crítico com você mesmo, mas no geral é o que você quiser fazer com aquilo, é o que você quiser fazer com esse papel. E é muito legal sempre voltar, como a Helen falou. Às vezes eu olho ali o que eu escrevi em abril e falo, meu Deus, eu pensava assim. E eu já mudei muito de lá para cá. Então é um registro legal também de quem que você era e quem que você está se tornando. Vale a pena. Eu também acho legal encarar esse hábito como um hábito de desenvolvimento pessoal. Porque, assim como a Clara falou, você consegue sempre voltar para ver o que você já tinha acreditado, pensado, escrito, e também você consegue fazer uma comparação de quanto você cresceu e expandiu a sua mente. Tanto também daquilo que aconteceu, de aspectos que você já não lembrava, mas também são importantes para te construir e ser quem você é agora. Então, encare como um hábito não apenas para ser um artista ou para começar a desenvolver essa área, mas também como de desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal.
você consegue externalizar tudo isso e também, obviamente, compartilhar com outras pessoas porque é uma coisa boa, né? E o que é bom a gente compartilha sempre. Então, venho de uma indicação da Clara pra mim e agora nós duas pra vocês. Então, agora a gente finaliza aqui, né? Você tem que se inscrever no canal. Vem aí! Vem aí. Já veio, na verdade, já chegou, veio, já está chegou aqui, o canal. entre nós. Então se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui embaixo que livro você gostaria que a gente comentasse, vai que a gente já leu. Então a gente tem muita afinidade, a gente acaba lendo algumas coisas parecidas, nem todas, né? Nem todas, temos Eu sou gostos bem diferentes. tragédias isso. e Helen depende, romance, Depende, às cara, vezes outras coisas. Eu gosto muito de mistério reportagem, também, enfim. suspense. Mas comenta aqui o livro que você gostaria de ver ou algum assunto que você quer que a gente comente. Ou se você também já tem a bênção de ter esse hábito, comenta pra gente como que tá sendo pra você, como que foi, quais são os benefícios que trouxe a escrita matinal pra sua vida. Ah, e o último ponto, né? Por que escrita matinal? Porque quando você acorda, isso é muito importante. Gente, o primeiro que aparece na sua mente, os primeiros insights que você tem, externaliza tudo isso. Então, antes de você começar a viver o dia, antes de você ficar cansado, antes de você ter muitos outros compromissos, dedique esse tempo justamente para o primeiro dia para você conseguir ter esse momento com você e também até uma forma de projetar o seu dia, projetar o que você quer ser, o que você quer fazer e realmente aquilo que você pensa no primeiro momento que você acorda. A luz que te ilumina, você joga isso pro papel. Ainda bem que você lembrou disso. Pois é. Muito importante. Depois a gente vai falar mais sobre as manhãs. Beijo! Bye, bye!